Quando a gente fala em pesquisa, em ciência, nas ciências humanas, como é o nosso caso, a gente ainda encontra um entrave muito grande, inclusive nos centros de pesquisa, para reconhecer a nossa pesquisa como uma pesquisa. Né? Então, eu vi isso, por exemplo, numa pesquisa que eu tenho sobre os Altos e Foguetes de Natal do Maranhão, que foi aprovado num edital do Ministério da Cultura e IFAM, Instituto Patrimônio, e não foi aprovado aqui. Foi rejeitado aqui. Ora, isso demonstra não só um preconceito que ainda existe na academia, e muito aqui, de que a ciência é só os quase cristais, né? Que a ciência é esse conhecimento que você quantifica, sistematiza, formaliza, gradua, nivela, mas é muito mais difícil para nós das ciências humanas e sociais conseguirmos, por exemplo, recursos, centros de investigação de excelência, porque o nosso domínio do conhecimento exige uma capacidade de interpretação do mundo, da realidade e de nós próprios muito maior, muito mais complexa do que aquela que você faz num tubo de ensaio. A ciência, com todo respeito pelo Prêmio Nobel, é os quase cristais, né? E a cultura é nada. É o grupo que você deixa esperando para se apresentar, porque o discurso é mais importante. Uma coisa que é extremamente importante hoje, quando a gente faz encontros de cultura, é colocar os mestres para cada um falar de sua experiência, já que a experiência do mestre ela é única. Ela é tão importante quanto uma obra de arte. A grande dificuldade de produzir conhecimento nas ciências humanas e sociais, para não falar das naturais, mas as naturais é mais também quantificável, é justamente porque o nosso conhecimento ele é muito interpretável e é muito simbólico. Cada um observa a sua maneira. Como dizia o Goethe, cada um tem um segundo olhar sobre as coisas. E isso, de alguma forma, dificulta essa percepção de que o saber que nós fazemos é também um saber tão ou mais importante, tão ou mais complexo do que um saber formal. Essa é uma visão que a gente tem que acabar, extinguir na academia. Hoje eu fico extremamente encantada quando eu consigo passar para um texto de cultura uma teoria sem ser teórica. Porque a grande questão nas nossas áreas é até que ponto nós somos teóricos e de que forma nós podemos transformar o nosso saber teórico para o senso comum. Eu sempre falo, quando a questão da cultura, que folclore não se aprende na escola. Só para você ter uma ideia. Agora tem um projeto de lei que já está aprovado, só que muita gente não sabe, muita gente não respeita, que se deve ensinar a cultura popular na escola. Como é que você vai ensinar um saber que é vivenciado no cotidiano, que é passado no fazer, que o saber cotidiano é o que chamam os franceses de savoir-faire. Savoir-faire é um saber que se faz. É um saber, mas também é um fazer. Por isso que ele é transmitido de geração em geração. Ele não é transmitido só porque ele é de pai para filho. Ele é transmitido porque ele, ao mesmo tempo, é um fazer que é um conhecimento. E ele é um conhecimento porque ele é um fazer. Ou seja, é uma ligação muito profunda entre prática e teoria. Então, você não ensina folclore nas escolas. O que você ensina nas escolas são manuais de um conhecimento formal. Entendeu? O que você vai ensinar, por exemplo, na escola é um pouco da ciência que aquele folclore tem, ou o que as pessoas que fazem isso acham que tem. O folclore e a cultura, a gente só sabe se reconhecendo nela, pertencendo a ela, trazendo a emoção para dentro de si, brigando por ela. A discussão desse saber ela é sempre coletiva. Ela passa por cima de qualquer racionalidade, inclusive, às vezes. Ela pode ser tirânica também. Por isso que a gente fala muito que o folclore é museológico, que ele é tradicionalista, ele é conservador, porque tem essa outra parte dessa visão que pode ser muito perigosa. Mas o fato é que essas coisas a gente não ensina na escola. A gente ensina trazendo a criança, por exemplo, para dentro de um terreiro de boi e deixando a criança ali, brincando e ao mesmo tempo vendo como é que aquela coisa se faz. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Eu vi um programa na TV Brasil de uma índia que tinha vários índiozinhos à volta dela, acho que é filhos dela, e um repórter do lado. Ela fazia artesanatos de barro e os índiozinhos iam quebrando os brinquedos que ela fazia, que era para vender.
Mas ela fazia e eles iam quebrando. E ela continuava fazendo calada. Não se importava com nada. E eles continuavam quebrando. Aquilo foi incomodando o repórter. Até que o repórter não aguentou e disse assim, não, espera aí, eu tenho que lhe perguntar. Por que a senhora continua fazendo se as crianças estão quebrando? Ela disse, exatamente por isso. Eles vão brincar até o momento em que eles vão cansar de brincar e começar a entender que o que eu faço também pode ser uma coisa para viver. Então, ela juntou a brincadeira da criança, deixou-o à vontade, completamente à vontade. Não interessava o tempo, nem o contexto, nem a duração, nem a forma de produção que ela estava fazendo. Para ela, o que era importante é que aquilo que as crianças estavam brincando e desmontando, ao mesmo tempo, ela já estava passando para eles um conhecimento. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida. Né? Como dizia o Paulo Freire, não há nem melhor nem pior, há coisas diferentes. Então, assim, aquilo que me encanta, aquilo que me emociona hoje, ainda é muito esse tipo de observação do mundo. Gosto muito dos índios, porque os índios terminam e criam o mundo todos os dias. Eles só fazem aquilo que interessa ao dia. Então, o mundo é fundado de manhã, eles têm as tarefas durante o dia, depois eles dormem e o mundo se acaba. No outro dia o mundo começa de novo, e aí começa tudo de novo e o mundo se acaba. Essa é a visão do saber popular. Isso não se aprende na escola. Não há divulgação científica que dê conta disso, porque isso mexe com o simbólico, mexe com o saber intangível, mexe com a experiência de nós próprios, né, ou de nós conosco, de nós com o mundo e de nós com os outros. Não tem escola que ensine isso, nenhuma feira de iniciação científica, percebe? Então, há um limite para as coisas que a gente tem que observar. Então, assim, até que ponto a feira é importante? É importante aqui. E depois? Como é que a gente consegue o resto? É mais ou menos isso.